como é que era atender agendas no ilícito? Atender agendas no oculto, no ilícito. O peso da consciência de um homem espiritual, cara, ele é pior do que o de um homem carnal. Muitas foram as vezes que mesmo eu sendo pregador, Fábio, eu pegava BR e meu fraqueza, como você sabe, foi droga, foi cocaína, foi bebedeira. E muitas foram as vezes que eu pegava o carro e bêbado, drogado, e vinha com o carro bêbado, drogado na BR. E, por exemplo, se eu estava em Itajaí, eu começava a ter síndrome do pânico dentro do carro. Aí gera um tormento. Porque isso daí está na Bíblia, gente, tá? Isso aí está na Bíblia. Você pode me julgar pelos meus pecados, mas o ser humano tem a mente fechada. O mesmo Davi que falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O mesmo Davi que falou no Salmo 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O mesmo Davi que falou no Salmo 18, eu te amarei do coração, Senhor. No Salmo 9, eu te louvarei, Senhor. O mesmo Davi que fez uma série de salmos fortalecedores, também escreveu o Salmo 38, que ele diz assim, ó, eu estou ficando louco por causa da minha iniquidade. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, até a luz dos meus olhos essa me deixou. Os meus amigos se põem à distância, os meus parentes se afastam da minha chaga porque ela cheira mal. Meus inimigos ficam na porta dizendo aí, ó, vai morrer e não vai viver. A mão de Deus pesa sobre mim, a minha carne dói, meus ossos estremecem. O inimigo abateu, meteu o chão, fez-me habitar na escuridão. Então percebe, Fábio, que as pessoas julgam as outras pelos pecados? Eu vi até um irmão aí falar sobre o lado obscuro, o submundo do evangelho. Existe. Mas isso tem desde os tempos bíblicos, mano. Verdade. Só que Davi, são casos e casos. Davi não teve que perder o trono. Teve a colheita, mas não teve que perder o trono. E por que ele foi homem segundo o coração de Deus? Justamente pela visão introspectiva, pela contritação. Quando ele disse assim, pela transparência. Deus não retira de mim teu espírito. Então, Deus me salvou do lamaçal, do charco de lodo, e não estou aqui para passar teste de santidade, como dizem, porque o meu amanhã pertence a Deus. Eu sei que sou uma pessoa que tem defeitos, e no momento eu estou bem assim, quero ficar bem assim com Deus, porque nós conversávamos hoje jantando, não tem coisa melhor que tu pegar um microfone com a unção de Deus, sentindo a leveza da presença de oração e de jejum na sua vida, de uma cobertura espiritual. Hoje eu estou com o pastor Carlos Paiva, lá da igreja de CP, um abraço, pastor Carlos Paiva. Não tem coisa melhor que eu estar orando com meus pastores. A minha pastora está mais de um ano orando todo dia, das 9 às 11 da manhã, tem dia que sai 3 horas da tarde de oração. Aí eu vou para lá, recebo Deus, e me encho de Deus e vou para os congressos. Aí Jesus está batizando, salvando. Isso que eu quero para minha vida. Mas eu passei por esse processo, Fábio. Pastor Técio, eu tô todo arrepiado aqui. Tem gente dizendo aqui que está em lágrimas. Está chorando, porque isso aqui que o senhor está falando é curador. É libertador. A gente não tem noção. As pessoas que estão sendo... Nós estamos com 66 pessoas aqui nos alcançando ao vivo com a gente. E esse vídeo aqui vai alcançar tantas pessoas que talvez está construindo, e nesse processo de construção, por uma falta, acabou se enveredando por aquilo que é ilícito, para aquilo que é banal, por aquilo que é imoral. E, cara, quando o cara experimenta uma vez aquilo que é banal num processo de construção, dificilmente ele consegue sair desse domínio, dessa escravatura. E você confessando, expressando isso aqui pra gente, isso é libertador para muitas pessoas. Amém. Tu tá sendo um canal de Deus aqui para muita gente. A minha objetividade, desde que você me convidou, dentro desse curso profético, Fábio, era isso. Porque eu acredito na cura interna de Deus. Eu acredito num Deus que... Deus é tão extraordinário que quando Jesus esteve na terra, ele curava e dizia assim, ó, não diga nada a ninguém. O problema é que as pessoas querem dizer. O reino de Deus teria maior progresso, porque eu vou te falar uma frase, cara. Uma frase que calou no meu coração. A verdadeira estatura espiritual de um homem é medida pela altura que ele levanta o próximo. Uau. A nobreza do evangelho é simplicidade. A grandeza do cristianismo é servir. Quantos pregadores, mano, que estão aí parados porque o sistema não tem um tratamento de preparo psicológico para compreender o pecador, para compreender quem errou. Mas isso não é só pregador, não. Isso também é não, eu digo pregador, ministro, membros, né? em geral, ministros. Eu digo membros, de forma geral. As pessoas estão se afastando da igreja. Por quê?
Porque elas não encontram. E eu venho de um lar de religiosidade, entendeu? E a religiosidade faz isso, ela ofusca o brilho da graça. Tem pessoas que estão apagando o brilho da graça, que é o favor imerecido, em nome de um falso senso de justiça que não existe. Porque se eu estou te condenando, eu já estou me condenando, cara. Não é verdade? Verdade. Então tá cheio de justiceiro por aí, que eu enfrentei eles. Mas só para você dar continuidade, você falou sobre isso, que realmente a pessoa quando cai, a Bíblia diz que é impossível se levantar outra vez, lá em Hebreus 6. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Então é o próprio Deus que vai e arranca mesmo. Qual foi o momento da sua queda? Você consegue pontuar? Rapaz, se eu for falar tudo aqui... Não, aquele momento. O Caio Fábio, não sei Posso se... dar nome aos bois? O Caio Fábio, ele pontua o momento da sua queda. Foi quando ele estava em cima. Ele disse... Cara, eu vou te falar. Eu fiquei anos sem usar droga. Infelizmente, eu acabei caindo... Agora eu vou me chamar de X9, né? Mas eu acabei voltando para a droga dentro do contexto evangélico mesmo. Cheirando cocaína com pastores, tá? Não vou citar nome, oro pela vida de muitos deles. Mas não culpo eles, porque se eu tivesse caráter eu não tinha entrado nessa. E não é questão de caráter, eu já falei, é uma questão para mim, parte de um princípio de perseguição espiritual. Por isso que eu iniciei falando sobre que eu sou amado e odiado. Ao mesmo tempo que eu me sinto amado por Deus, dia após dia eu sinto uma fúria de Satanás muito forte contra a minha vida. Entende? Qual mensagem o senhor mandaria para um pastor que está passando por esse mesmo processo que tu passou, esse processo de queda, para um pastor, para um ministro? Qual seria a sua mensagem para ele? Olha, não vou deixar o irmão Zezinho entrar em mim aqui, que o irmão Zezinho ia dizer, arrependei-vos. Mas, mano, o politicamente correto dessa sociedade odierna pegou o meio evangélico. E no politicamente correto eles dizem que você tem que ter seu pecado exposto. Mano, procura alguém que tu confia e há a possibilidade de tu ser traído, tá certo? Porque a legalidade que o pecado conquistou na sua vida a partir do momento que você praticou faz com que você faça em oculto e venha tudo exposto. Foi o que aconteceu com Davi, né? Porque o profeta Natan falou, é tu esse homem. O que você fez escondido agora vai ser revelado. Então é uma consequência. A consequência... A lei da semeadura é irreversível, é incontestável, mas tem o jeito de você ser estrategista. Não vai se entregando para qualquer pessoa, não vai confessando para qualquer pessoa. Eu sei que isso aqui pode soar como uma loucura, mas nós vivemos num caos da hipocrisia, que há poucos dias atrás eu vi um pastor chamando os outros de lixo, e de repente ele está sendo disciplinado porque tinha caso com a menina já fazia 7 anos. Então tu vê que a hipocrisia não tem limite. O caos da hipocrisia não tem limite. Procura alguém. O Fábio me parece um cara de confiança. Confessa para ele, peça conselho, mas não se entrega. Não abandona o teu ministério. A visão que eu tenho hoje, quando eu vinha de Itajaí para Balneário Camboriú, drogado, e entrava a síndrome do pânico em mim, e eu me via indo para o inferno, Fábio. Foi aí que Deus começou a me salvar. Eu me via indo para o inferno, e eu me via queimando no inferno, e lembrando dos 8 quilômetros que eu estava longe de casa. Faltava 8 quilômetros para me chegar em casa, mas se eu morresse ali, eu ficaria a eternidade no inferno queimando, e lembrando que eu tive a oportunidade de ser um bom pai, mas 8 quilômetros me distanciou desse encontro e se tornou uma eternidade, porque no inferno um dos instrumentos vai ser a tortura através da memória. Então, assim, procura alguém, cara. Alguém que vai lutar pelo teu ministério. Eu encontrei um pastor no meu caminho que lutou pelo meu ministério. Um pastor que lutou por mim. Um pastor que ninguém foi na minha casa. Eu não estou falando isso aqui, mas a gente se afasta. A tendência é essa, mano. Eu preguei nos Gideões, já era a minha vida quando eu falei que Jesus disse que 3 coisas o sol perde quando se torna insípido. Primeiro, perde o sabor. Com que se há de salgar? Segundo, perde valor. Para nada mais presta. E terceiro, perde lugar. A não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, antes de entrar no processo de ser pisado pelos homens, se você já perdeu o sabor da oração, já perdeu o valor das coisas de Deus, não caia na mão dos homens, não. Caia na mão de Deus, como Davi disse,
quando o profeta falou para ele, o profeta Gade, né? 3 coisas, Davi: ou você vai cair na mão dos homens, ou Israel vai passar fome, ou vai cair na mão de Deus. Ele falou: eu vou cair na mão de Deus, irmão. Não importa a consequência. Horrenda coisa cair na mão de Deus, mas vale a pena estar na mão dele. Tá certo? Procura alguém. Isso aqui é profético, Fábio, tá? Alguém vai procurar, ou uma pessoa aí, pessoas vão lhe procurar para começar a confessar pecado. A Bíblia diz: confessar é culpa uns aos outros. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação.